Esses bichinhos aí, o que é, hein, ô Carol? Pois é, voltando esse é o assunto agora da nossa participação ao vivo, porque mudando de assunto, gente, olha só, você sabia que um dos principais cuidados com um bezerro recém-nascido pode evitar prejuízos, né, sérios ao animal, à saúde e também ao bolso do produtor, né? A cura correta do umbigo é fundamental ali naquela fase de cria das bezerras leiteiras, período em que os animais ainda estão desenvolvendo a própria imunidade. E a falta desse cuidado pode abrir caminho para infecções, comprometer o desenvolvimento dos bezerros. E quem fala sobre isso é o médico veterinário Marcos Rezende, que já está aqui no Agromanhã. Marcos, bem-vindo! Oi, Carol, obrigado pelo convite. Carol, Valtena, é sempre bom estar aqui. Esse assunto, Carol, surgiu depois que eu e o Valtena conversamos sobre onde o nosso umbigo foi enterrado, né? Muita gente me procurou querendo saber sobre a importância. E esse é um ponto muito importante que a gente muitas vezes negligencia, e aí vai ter um bezerro, vai ter um leitão fundo de lote para o resto da vida, por conta que a cura do umbigo não foi feita da maneira correta. Eu até achei que você ia estar num curral mostrando isso de perto. Acho que você podia inovar suas participações aqui, o Marcos. Bota, não sei se dá para pegar. Em loco para o cenário. Em loco, mostrar, gente, olha aqui, ó, como é que é feita a cura. Mas não sei se a gente tem imagem para mostrar, mas vamos falar, porque o nosso telespectador quer saber exatamente isso. Eu tinha falado para você dessa história do umbigo, falando com o Marcos, que assim como a gente, humanos, né? Inclusive, meu umbigo está enterrado na porteira do curral, eu falei para ele, porque lá em casa tinha uma tradição de que você não podia deixar o umbigo solto por aí. Porque se um bicho pegasse e levasse, um rato, por exemplo, Ixi, aí você ficava ladrão, assim, era isso, né? Mas, enfim, a gente sabe que os bezerros nascem, você falou, existem os bezerros que são mais duros, né, que são mais fortes, que são essas raças, as zebuínas, mas existem umas raças que são mais sensíveis, né? Eu não sei se eu estou falando correto, mas aí, Marcos, você diz aí quais são os cuidados a partir do parto, né? Que você já disse que tem que deixar a vaca parir tranquila, não ficar enchendo o saco lá dela, ficar assistindo a vaca, ela é tímida. Mas aí quando nasce tem que começar os tratos. Exatamente. Mas, Walter, eu vou fazer essa gravação que você falou. A sugestão é formidável. Ó, primeiro ponto, né, o umbigo, ele está falando dos americanos, né, o umbigo em inglês ele é belly button, ou seja, é o botão da barriga. Mas ele não é só isso, não para a gente, não é somente uma tradução, não é somente uma cicatriz que a gente tem no meio da barriga. Walter. O umbigo, ele é uma comunicação, um resquício, na verdade, da comunicação do cordão umbilical, que liga a mãe ao feto e faz todo aquele aporte de sangue, terminações nervosas, leva e traz sangue. Então, isso é muito importante. Quando o bezerro nasce, ou leitão, ou qualquer mamífero que tem umbigo que nasça, é fundamental que seja feita que a gente acelere o processo de cicatrização, de mumificação do coto umbilical. Porque o que é a via de transporte ali, Valteno? São os líquidos. Então, se eu tenho líquidos, qualquer patógeno, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, micróbio, vamos se chamar, ele pode entrar naquela porta que está aberta do coto umbilical e contaminar o bezerro. E aí esse bezerro bonitinho aí que a gente está vendo, ele pode ficar com o que a gente chama com o joelho inchado, com a junta inchada, que é a doença chamada poliartrite ou no campo caruara. Vai ser fundo de lote para o resto da vida. E isso pode acontecer em bezerros, em leitões, em cachorrinhos, em seres humanos, Valteno, em qualquer mamífero que tenha o coto umbilical ainda não, que não é diferente das aves, né? Que o coto umbilical ainda fica exposto. Então, por isso que a gente precisa utilizar substâncias que acelerem o processo de mumificação, extraindo todo o líquido dali para interromper aquela possibilidade de entrada de patógeno dentro do organismo animal. A gente falava cura do bezerro, cura do umbigo, né? Essa é a palavra que a gente fala na roça, a cura do umbigo. Você falou usar algumas coisas, tem uns elementos que a gente bate lá, um sprayzinho para não acumular, não ter bicheira, que a gente fala, que a mosca vai lá, não é isso? Então, esse é um dos cuidados, mas também é uma porta de entrada para outras infecções também, né? Por isso que tem que saber fazer corretamente a cura. Quanto tempo leva para esse processo? E o ideal é ter a orientação de um especialista, de um médico veterinário junto? Bom, ele pode falar. Carol, perguntas interessantes. Carol, é sempre importante, agora a gente está na estação de parição, né? As vacas foram emprenhadas, vamos pensar em quem faz estação de monta, né?
Mas as vacas foram emprenhadas ali por setembro, outubro, e agora estão nascendo em volume bastante grande. Mas nas fazendas leiteiras, ou nas pequenas fazendas, nasce o tempo todo. Então é importante que o proprietário, o peão, a pessoa que mexe com as vacas, ele seja capacitado, Carol, para fazer aquele manejo de couro de umbigo. Uma vez ele capacitado, não precisa estar sempre ao lado de um técnico, tá, Carol? Porque é alguma coisa bastante simples. Uma outra coisa fundamental, esses sprays, Valtero, que a gente usa, eles são para repelir a mosca. Eles não acertam. Muita gente acha que, não, mas ele está fazendo a couro do umbigo. Não. Se engana quem acha isso. Por quê? Porque ele simplesmente vai pintar, vai ficar uma pintura bonita, um roxão bonito, e vai repelir a mosca. A aceleração do processo de mumificação do cordão umbilical, ou seja, do umbigo, ela vai ser feita por meio de iodo, aquele iodo mesmo simples, 5 ou 10%, e também tem alguns produtos comerciais à base de ácido pícrico, que a gente pode misturar o iodo para marcar, porque o produtor, além dele curar o umbigo, ele quer que fique bem identificado, que fique bem bonito, pintado, para ele saber quem foi curado. A pintura é só pintura, sabe, Valteno? E o que é fundamental é a gente utilizar o iodo 10%, iodo 5%, para ser, é uma substância cáustica, né, que ele vai acelerar o processo de mumificação. Nos leitões, ou no gado leiteiro, existe também alguns pós que a gente utiliza depois da cura do umbigo com o iodo, né, que se passa esse pó e ele acelera ainda mais o processo de cura. Quando faz isso da maneira correta, Valteno, uma aplicação do iodo e uma aplicação desse pó é suficiente, e aí em cerca de 3 dias o cordão umbilical já está absolutamente curado e algumas vezes até caído. Eu acho assim que tem um período também, você estava falando aí, o período de nascimento dos bezerros, que acaba se focando mais em alguns meses do ano. O que eu percebia na minha experiência lá na fazenda, era que na época da chuva era mais complicado, assim, tem mais parasita, mais coisas, e na época da seca não tinha tanto problema. Valteno, é por isso que a gente escolhe esse momento para os bezerros nascerem. Porque se nascer na época das águas, o problema é muito mais grave. E agora, os bezerros nascem e ele não precisa de leite. Ele não precisa de leite, não, ele não precisa de pasto, ele precisa de leite. Então, ele vai mamar ali por uns 60 dias sem precisar de pasto. Quando ele começar a precisar de pasto, já está pensando agora na estação de chuvas regulares, assim dizendo, né? Daqui 60 dias, 90 dias, quando ele precisar realmente de muito pasto, já vão começar as primeiras chuvas, e aí ele já vai ter um pouquinho de pasto. Então, manejar o bezerro agora, na seca, é muito mais fácil e é mais saudável para o bezerro. E agora é o momento que quem precisa de comida é a vaca, o que ele precisa é de leite. Ô Marcos, e a cura de umbigo é feita em outros animais também, Valteno? Sim, Carol, todo mamífero. Nós, mamíferos, a gente teve nosso umbigo enterrado, mas antes ele foi curado, foi mumificado, né, para o coto se soltar sozinho. Mas isso também é feito com cães. Esse é fundamental. Existe um procedimento também na suinocultura, que também existe o nascimento em momentos. A suinocultura nasce todo dia, né? Mas no dia de nascimento, tem lá as pessoas que secam o leitão ou com toalhas, com jornal, com pó de serra, ou com pós secantes, que é o mais indicado, né? E aí já faz a cura correta do umbigo. Também tem nos bovinos, tem também nos ovinos, caprinos, ou seja, todo mamífero que nasce, que tem o cordão umbilical ainda residual, ele precisa receber a cura. Aves não têm umbigo? Tem sim, só que o processo do umbigo das aves é diferente. Quando o ovo ele é rompido, o umbigo ali fica corretamente cuidadinho, não tem a necessidade de fazer a cura. Tá certo, muito importante isso. Eu até ia também sugerir a você, ô Marcos, que daqui em um outro programa a gente pudesse falar sobre a marcação a fogo, essa coisa toda. Como é que está isso, né? Isso ainda é um processo muito usado nas fazendas, mas parece que tem algumas novidades surgindo nisso aí. Qual é o melhor momento para marcar o gado? De que lado? Qual temperatura? Ainda é uma prática aceitável? Fica a sugestão para você, para a gente falar proximamente. Aceita, Valtene. Vou procurar imagens e manejo para mostrar isso aí na prática. Obrigado. Obrigado, então, Combinado, Marcos Rezende. Bom fim de semana. Igualmente, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau.